Muitos autores chamam a ligação covalente de ligação molecular, tá? Mas o nome que é mais popular é o nome ligação covalente, tá certo? Muito bem. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas nessas ligações, a gente utiliza elementos que não são metálicos, tá? Elementos que não são metálicos. Na verdade, esse termo aqui, ó, esse termo semimetais, a IUPAC não está mais usando. Tá? Esse termo semimetais não está sendo mais usado pela IUPAC. Tá? Se vocês ainda não ouviram falar em IUPAC, mas a IUPAC é a associação, né, é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, e a IUPAC, ela na última tabela periódica que ela lançou, ela excluiu esse termo semimetais, tá? Para ela só existem ametais e metais e o hidrogênio, tá bom? Bom, a gente está vendo que nas ligações covalentes existe o quê? Compartilhamento de elétrons, tá? Muito bem. A gente viu, fazendo aqui uma revisão, ó, a gente viu a ligação química entre dois átomos de hidrogênio, depois mostrei dois átomos de oxigênio, aí dois átomos de nitrogênio, não cheguei a mostrar completamente. Aí depois mostrei uma ligação química entre berílio e cloro, entre boro e flúor, né? BSL2, BF3, H2O. Aí depois mostrei metano, CH4. São os principais compostos químicos, tá, pessoal? Por isso que a gente vai nessa sequência, tá? Ok. Aqui o hidrogênio, né? A gente já viu. Tranquilo. Revisando as fórmulas, né? Fórmula eletrônica, estrutural e molecular. Tá? Orbitais atômicos, orbital molecular. Esse aqui é um orbital molecular. Tá? Muito bem. Aí, nitrogênio. Nitrogênio, ó. Ligação tripla, né? Ó, ligação tripla. Por quê? Porque ele tem 5 elétrons de valência. Quando faz uma ligação tripla, fica com 8, né? Esses dois átomos que estão aqui, os 6 elétrons são para os dois agora. Aí, com mais 2 aqui, 8, e com mais 2 aqui, 8. A fórmula eletrônica, estrutural e molecular N2, tá? Então, aqui tem algumas características, tá, de moléculas. A molécula da água, também mostrei, né, que ela não é assim, em linha, né? Ela é angular. Expliquei por que ela fica assim angular, por conta da repulsão dos pares de elétrons livres, né? Que repelem esses elétrons aqui ao lado. Então, ela não pode ficar linear, ela fica angular, tá? Aqui tem outra substância molecular, que eu não mostrei esse exemplo, aqui é um exemplo desse livro aqui, tá? Uma substância com fórmula SCl2, que é o cloreto de enxofre, tá? Mas, basicamente, os exemplos são parecidos. Aqui uma outra substância, que é o cloreto. Essa substância aqui, ela é um pouco diferente, né? Que ela é um cloreto, só que não só de enxofre. Aqui nós temos também um oxigênio, tá? É nessa parte aqui que eu vou explicar um novo tipo de ligação covalente, que são as ligações covalentes dativas, tá? Vou chegar lá para explicar. Aqui é a explicação do SO2, tá? Uma molécula bem conhecida, que é o dióxido de enxofre. Vou explicar também essa ligação covalente dativa. Tá? Esse aí é o tema da aula de hoje. Vamos chegar lá. Tá bom? Vou passar aqui rapidamente. Deixa eu mostrar aqui uma coisa a vocês. Eu falei a vocês muito sobre moléculas polares e apolares. Existem uns mapas feitos em computação gráfica, que são os mapas de algumas moléculas lineares. Tá? Aqui são todas moléculas lineares. Quando é que a molécula é linear, Marcelo? A gente já aprendeu que a molécula linear, as mais fáceis têm 2 átomos, né? Essas aqui têm 2 átomos. Quando você vê uma molécula com 2 átomos, você já sabe que ela é linear, tá? A geometria dela é linear. Vejam que essa molécula aqui, ela é formada por 2 átomos iguais.
É o flúor, tá, pessoal? F2. Só que não é o flúor elemento, é o flúor substância, tá? Isso aqui é a substância flúor. A substância flúor, como ela é formada por dois átomos do mesmo elemento químico, então ela é uma molécula apolar. Vejam que aqui o mapa dessa molécula é bem homogêneo, né? Ó, esse lado aqui é igual a esse lado, tá? Aqui tem a união dos dois átomos, né? Ó, aqui é um átomo e desse lado outro átomo. Vejam que a molécula do H2 também é bem homogênea, até mais homogênea do que a do flúor, tá? São moléculas polares, apolares, quer dizer, são moléculas apolares, tá? Apolares. Então, ó, H2 e F2. Agora vejam, deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar, e às vezes entra algum outro, alguém, Tainá. Cadê Tainá? Nem deixou eu pedir, ia deixar entrar. Ver se pede novamente. Se pedir novamente, eu deixo. Nem deu tempo de eu liberar. Vejam que essas moléculas aqui, ó, que não são do mesmo átomo, do mesmo elemento químico, ó, elas têm um lado menor do que outro, tá? Um lado menor do que outro. Esse lado, que é menor do que esse lado aqui, isso ocorre por conta da polaridade. Então, o elemento mais eletronegativo é o flúor. Então, vejam que existe uma nuvem eletrônica maior aqui, ó. Esse desenho, pessoal, é um mapa de onde se concentra a nuvem eletrônica, a nuvem de elétrons, tá? Então, onde é mais vermelho, quer dizer que tem mais elétrons, tá bom, pessoal? Então, o hidrogênio está aqui, o flúor está aqui, ó. Então, vejam que existe uma polaridade do flúor, tá? Deixa eu ver aqui, então, para liberar, permitir, Sara. Pode vir, Sara. Mayara perguntou aqui, professor, então esses semimetais vão ser considerados agora como metais ou ametais? É o seguinte, boa pergunta, Mayara. Excelente pergunta. Deixa eu tentar responder aqui para você. Tentar responder para você aqui pegando uma tabela. Tabela periódica sem semimetais. Vamos botar aqui em imagens. Vou pegar uma tabela periódica sem esses semimetais, tá? Primeiro eu vou mostrar aqui uma tabela comum. Vou copiar essa imagem. Uma tabela comum, tá? Ok. Ó, essa aqui é uma tabela comum, tá bom? Uma tabela comum, não é nova, essa tabela não é nova não, tá, pessoal? Porque esses elementos aqui já foram todos nomeados já, tá? Esses aqui, ó. Não é nova, mas ela serve porque a gente vai ver aqui os semimetais. Ó, os semimetais são esses aqui, que estão de verde, tá bom? Ó, boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio, tá? Beleza. Ok, vamos pegar aqui outra tabela. Outra tabela, agora sem os semimetais. É porque essa tabela sem os semimetais, ela não está tão simples assim. Seria essa aqui, mais ou menos, né? Essa aqui está sem semimetais. Essa aqui está sem semimetais. Dá para a gente usar essa aqui. Acho que dá. Copiar a imagem. Agora, existem muitos pesquisadores que não entenderam bem essa ideia de excluir os semimetais, tá? Não aceitaram bem essa ideia, não. Tá bom? Vamos lá. Ó, boro, olha só o boro como está aqui e como está aqui. Beleza? Ó, aqui o boro aparece como não metais. Tá vendo? Ó, boro era um semimetal, agora ele está como um não metal. Combina para o boro
ser um não metal, porque a gente viu que ele faz ligações químicas covalentes, tá? Então, o boro foi reclassificado como um não metal. Ok? Olha, silício, semimetal, aqui também silício como não metal. O silício é outro que faz ligações covalentes, tá, pessoal? Então, ele é bem parecido com o boro. Então, está no lugar certo como não metal. Vamos lá. Germânio já apareceu como metal. Tá? Germânio já apareceu como metal. Aqui está como outros metais. Por que outros metais? Porque existem os metais de transição, né? Existem os metais alcalinos terrosos, existem a família dos lantanídeos e actinídeos, tá? Então, existem vários tipos de metais. Ele entrou aqui como outros metais. Esses outros metais são os metais que têm, no final, os elétrons P, terminam sempre em P, tá? Aqui são os metais alcalinos e alcalinos terrosos, os metais de transição, e esses metais aqui, eles são metais, são chamados de outros metais porque eles terminam com subnível P, na sua distribuição eletrônica, tá? Então, o germânio é um metal, tá? Ele não é ametal, ele agora é classificado como metal. Antes, ele era semi-metal, tá? Germânio. Arsênio foi classificado como não metal, tá certo? O arsênio, realmente, ele funciona mais como não metal, faz ligações covalentes e tem características de não metal, tá? Passa para o estado gasoso facilmente, tá? Aí vem antimônio e telúrio. Antimônio e telúrio foi interessante. O antimônio é um metal, tá? É um metal, o antimônio, tem características metálicas, então ficou como metal, e o telúrio passou a ser um não metal. Então, houve essa divisão aqui, ó. Um passou a ser metal e o outro passou a ser não metal. Aí nós tínhamos, para terminar, o polônio. O último elemento aqui considerado semimetal era o polônio. E agora o polônio, ele é um metal. Tá? Então, os que viraram não metais foram o boro, o silício, o arsênio e o telúrio. Boro, silício, arsênio e telúrio. Esses viraram não metais. E os que viraram metais foram o germânio, o antimônio, tá? E o polônio. Não precisa decorar isso não, tá, pessoal? Isso nunca vai cair numa prova, não. Tá certo? É só uma questão de novidades na tabela periódica, tá? Se você abrir a tabela periódica oficial, que eu não abri, agora que eu vou abrir, se você for lá e abrir a tabela periódica oficial, que é a tabela da IUPAC, vamos ver aqui, ó, a tabela da IUPAC. Tá aqui. A tabela da IUPAC. A tabela da IUPAC, isso não é muito importante, não. E aqui eu confirmo para vocês que isso não é tão importante. Porque a IUPAC nem dá moral muito para isso. Tá? A IUPAC, ela não se apega muito a essas classificações, porque ela crê que você já sabe, que o estudante já sabe mais ou menos as características. Não vai contribuir muito você ficar decorando quem é metal e quem não é metal. Mais ou menos a gente já sabe, tá? Mais ou menos as características dos elementos, tá certo? Existe no site da IUPAC uma seção que eu acho que eles botam a tabela colorida, tá? Deixa eu ver aqui na IUPAC. Vamos ver aqui, ó. IUPAC está aqui. Esse aqui é o site que eu vou entrar agora, é o site da IUPAC, tá, pessoal? Ok. Site da IUPAC. Aqui tem todas as áreas da IUPAC. Deixa eu ver o que mais. Bom, vamos lá. Quem somos, o que fazemos, nomenclatura, ok. Eventos, projeto. O que fazemos? Aqui, ó. Aqui. Periodic Table. Olha aqui a tabela periódica direto do site da IUPAC, tá?
Vocês estão vendo que eu não estava mentindo. A EUPAC não tem essa preocupação de colorir a tabela, tá? Apesar que ela dá aqui, é porque eu não tô assim, no momento para ficar pesquisando, em algum lugar aqui, eu não sei se é aqui, ela dá uma tabela colorida, uma opção de tabela colorida. Não sei se é essa que eu cliquei, mas não é, tá vendo? Eu cliquei, mas não aparece nada, tá vendo? Aqui só é uma comparação de alguns elementos químicos só, tá? Ela não dá essa opção. Tem uma versão aqui, ó, a tabela periódica para você imprimir, né? Aqui tem uma tabela, as primeiras versões, né? As primeiras versões, várias versões. Aí você vai procurando aqui, né? As versões mais antigas, né? Tá? Mas, assim, ela não dá muita ênfase a isso, tá bom? Então, pode ficar despreocupado com essas tabelas, tá? Podem ficar tranquilas. Bom, voltando aqui a esse mapa, só para vocês verem que os compostos que são polares, eles vão ter essa distribuição de elétrons bem desequilibrada, tá? Por exemplo, ó, esse composto aqui, ó, que é LiH, esse composto aqui, o nome dele é hidreto de lítio, tá, pessoal? Esse composto é bem interessante, o hidreto de lítio. Ele é assim. Deixa eu... Se liguem, tá? Se liguem, vou falar desse composto aqui, ó, hidreto de lítio, tá? LiH. Esse composto LiH, ele é bem interessante. Agora eu não estou mais apresentando. Ó, como é que ele é composto, essa substância? Nós temos o lítio, que é um metal que só tem 3 elétrons, tá? Ou seja, o lítio é um S2, 2S1. Então, veja como é interessante esse elemento químico lítio, tá? Ele é bem interessante. Ele só tem um elétron aqui, ó. Esse segundo nível do lítio, ele tem aqui, ó, o subnível 2P, só que ele está zerado, né, ó, 2P0. Não tem elétrons no subnível 2P, tá, pessoal? Está zerado. O que acontece? O lítio, ele é um metal alcalino, tá? Vocês viram lá, metal alcalino. Só que o lítio, ele tem uma capacidade também de formar ligações químicas covalentes, tá? Ele tem essa capacidade de formar. E mesmo quando ele forma ligações iônicas, ele não é aquele elemento que perde facilmente os elétrons, tá? Ele não perde facilmente esse seu elétron. Por quê? Porque o lítio é um átomo muito pequeno. O lítio só tem o quê? 3 elétrons. Como ele é um átomo pequeno, ó, ele tem um núcleo, aí ele tem uma camada e tem a segunda camada. Como ele é um átomo bem pequenininho, o núcleo está muito perto das camadas, porque ele só tem 2 camadas, 2 níveis, tá? Então, o núcleo exerce uma força de atração muito grande sobre esses elétrons, tá? Então, o hidrogênio também é um átomo pequeno, né? O hidrogênio só tem um S1, né? O hidrogênio só tem um núcleo e uma camada. Então, veja que são 2 átomos bem pequenos, né? O lítio, que é assim, e o hidrogênio, que é assim. Só tem uma camada, hidrogênio. Beleza? Quando eu falo assim, que só tem uma camada, eu estou contando basicamente uma mentira para vocês. Os átomos têm todas as camadas, só que a gente só fala em química, assim, para ser mais resumido, a gente só fala nas camadas que tem elétrons, tá? As que não tem, a gente não comenta, tá certo, pessoal? Mas os átomos têm todas as camadas. É porque a gente resume para poder ficar mais simples a explicação. Professor, tá certo? Oi. Só fala que tem essa camada disponível só para ficar mais fácil, né? Não tem que falar que todas as camadas estão sem elétrons e só uma com elétron, né? É só para dizer qual camada tem elétron. A gente resume. Tem uma teoria na química que fala assim, ó. Tem uma teoria que diz assim, que quando uma camada ela está vazia,
Porque o que faz um átomo... essas camadas sem elétrons reagem de alguma forma ou são inertes? Elas são inertes, tá? Elas são inertes. Isso é bem interessante, viu, Iane? Assim, existe uma teoria na química que fala o seguinte, ó. Quando uma camada... O que faz o átomo ter tamanho... Não sei se vocês chegaram a ver isso, mas os átomos têm tamanhos diferentes. O que faz o átomo ter tamanhos diferentes são os elétrons, tá? Porque como os elétrons se repelem, né? Então, quanto mais elétrons eu tenho no átomo, mais ele vai ser grande. Entendeu, pessoal? Então, quanto mais elétrons um átomo tem, ele vai ter mais camadas. Porque a gente sabe que as camadas têm um limite de quantidade de elétrons, né? Então, quanto mais elétrons um átomo tem, ele vai ter mais camadas. E quanto mais camadas tem, mais os elétrons se repelem dentro daquela camada. E isso faz o átomo crescer, tá? Então, o que faz o átomo ficar grande, 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 é a quantidade de elétrons nas camadas. Todos os átomos têm as mesmas camadas, só que as camadas que estão vazias não vai ter repulsão. Como não tem repulsão, é como se elas ficassem uma por cima da outra, tá? Essa é a verdade. Então, o hidrogênio só tem uma camada? Não. Ele tem todas as camadas. Mas como as outras camadas não têm elétrons, tá? E como o hidrogênio só tem um elétron, esse elétron do hidrogênio, na verdade, ele não tem com quem se repelir, né? O elétron que tem no hidrogênio, ele é um elétron praticamente, né? Sem função, porque ele não tem com quem se repelir. Então, as demais camadas do hidrogênio são todas sobrepostas. Por isso que ele é pequenininho, tá? A do lítio também, e assim vai, né? Não tendo elétron, a tendência são as camadas ficarem sobrepostas, umas sobre as outras, porque não tem ocupação, tá bom? Então, é por isso que a gente fala assim para né, resumir a coisa. Uma ligação química entre lítio e hidrogênio é uma ligação de um elétron só com um elétron só, tá? É uma ligação de um com um. O que acontece? O lítio, por ser um metal, ele vai perder esse elétron aqui. A gente vai passar a falar dos metais também, tá? A partir de agora. O lítio, ele por ser metal, os metais eles têm uma tendência de perder elétrons, tá? Porque os metais, eles são ótimos condutores de eletricidade. Então, a tendência é que os metais liberem seus elétrons para servirem de condutores de eletricidade nos compostos químicos, tá, pessoal? Muito bem. Então, o lítio, deixa eu botar aqui a notação científica do lítio, tá? Ó, vamos botar aqui a notação científica do lítio. Como é que é? A notação de Lewis, Li e um elétron. Como é que é a notação de Lewis do hidrogênio? É hidrogênio e um elétron. Beleza, pessoal? Ok. Hidrogênio e um elétron. Ó, essa ligação química vai se estabelecer. Lítio e hidrogênio. Como os dois são muito pequenininhos, tá? Eles vão ficar bem pertinho um do outro. Professor, essa ligação vai ser iônica? Bom, digamos que ela seja uma ligação covalente, tá? Porque estamos falando de ligação covalente. Ok. Mas os elétrons vão ficar assim? Vamos lá. Como o hidrogênio ele é menor do que o lítio, tá? Hidrogênio é esse aqui e lítio é esse aqui. Como o hidrogênio é menor do que o lítio, e o lítio é um metal e o hidrogênio não é um metal, vai acontecer isso aqui. Ó. O elétron do lítio vai se aproximar bem muito do hidrogênio. Tá? Vai se aproximar bem muito do hidrogênio, vai ficar bem próximo do hidrogênio. Isso se chama polarização. Tá? Essa polarização vai fazer com que essa ligação química, ela tenha um alto caráter, ela é covalente, mas ela vai ter um alto caráter iônico.
Como é que é isso? Alto caráter iônico. O que é caráter iônico? É uma ligação covalente? É, mas com alto caráter iônico. O que é isso? Uma ligação com alto caráter iônico é porque está próximo de se tornar iônica. E o que seria uma ligação iônica, Marcelo? Seria uma ligação iônica se o lítio perdesse esse elétron em definitivo para o hidrogênio. Aí, se o lítio perdesse esse elétron em definitivo, a gente teria um cátion, lítio, e a gente teria um ânion, que a gente chama, esse hidrogênio como ânion, a gente chama de hidreto. Tá, pessoal? A gente chama de hidreto. Mas, mesmo sem ser uma ligação iônica de verdade, esse composto LiH a gente chama de hidreto de lítio, tá? Esse composto é chamado de hidreto de lítio. Nesse tipo de composto, o hidrogênio fica estável com 2 elétrons, tá, pessoal? E o lítio também. Beleza? Mas por que chama hidreto de lítio, professor? O lítio se estabiliza com 4. Nesse caso, ele está se estabilizando com 2, né? Porque a primeira camada já não vale, né? A primeira camada, ela já está completa. Tá certo? Pode falar para mim, Luiz. Fala aqui no áudio, essa parte. Que parte? Pode usar o microfone, Luiz, se puder. Essa parte dos elétrons aí, entre o lítio e o hidrogênio. Ok. Olha, perceba. O lítio só tem um elétron de valência, né? Aqui, ó. Um elétron de valência. Aqui está zerado, não tem nada. Essa primeira camada que vocês esquecem, tá, pessoal? As camadas que a gente conta para ligação química só é a camada de valência, né? A camada mais externa. Essa aqui você esquece. Se fosse uma ligação covalente, 100% covalente, esse par de elétrons ficaria numa região assim, como a gente pode dizer, uma região central de distribuição. A gente chama de orbital molecular, tá? Quando essa ligação ela é 100% covalente. Mas como existe um elemento pouco eletronegativo e um elemento mais eletronegativo, tá? Existe uma diferença muito boa de eletronegatividade. O que acontece? Por quê? Porque são átomos diferentes. O que vai acontecer? O elétron vai ficar, o par de elétrons fica mais próximo do elemento mais eletronegativo, que é o hidrogênio. Quanto mais for essa diferença de eletronegatividade, o par de elétrons vai ficar cada vez mais próximo de um desses átomos. Isso vai aumentar a polarização dessa ligação química, tá? E essa polarização, ela chega a um nível tão alto, essa molécula é tão polar, isso aí mesmo, tá, Yali? Essa ligação química, essa ligação ela é tão polar, e essa molécula, ela é tão polar, que aí a gente dá um novo nome para esse tipo de ligação. É uma ligação covalente, porém com alto caráter iônico, tá? É covalente, mas com alto caráter iônico, tá? Ou seja, está muito próximo de ser iônica, tá? Uma ligação covalente, porém, com uma proximidade muito grande de ser iônica, tá? No tempo que eu fazia ensino médio, a gente era obrigado a decorar algumas coisinhas em química. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui a vocês uma coisa que a gente era obrigado a decorar, tá? Deixa eu mostrar aqui a vocês uma aula sobre propriedades periódicas. Isso aqui no meu tempo essa aula está no meu curso de Química para as Olimpíadas, tá? Para a segunda fase das Olimpíadas. Deixa eu mostrar aqui a vocês uma propriedade periódica que a gente era obrigado a decorar. Por exemplo, aqui, não. Eletronegatividade. Vai chegar. Tá aqui, ó.
eletronegatividade, ok? Estou explicando, tem até fórmula. Pronto. Deixa eu mostrar aqui a vocês uma tabela. Acho que eu preciso colocar em apresentar, né? Preciso colocar em apresentar. Luiz perguntou, e o lítio? Ele deve ficar estável também? Ele fica, Luiz Henrique, ele fica estável. Porém, tá? Porém, a molécula fica bastante polar. Ou seja, essa molécula aí, em água, se a gente colocar água, a gente vai ver isso depois, o fenômeno da dissolução, quando a gente bota essa molécula em água, rapidamente esses dois vão se separar, tá? E o hidrogênio vai carregar o elétron do lítio, tá certo? Deixa eu fazer aqui agora um compartilhamento desse slide aqui, ó. Esse slide aqui, eu acho que vocês estão vendo agora, tá? Vocês vão ver agora, então. Vocês estão vendo agora esse slide? É um slide que eu só mostro no meu curso de Química para a segunda fase das Olimpíadas, que é a etapa nacional. Ó, esta é uma tabela de eletronegatividade. Existe um valor, existem fórmulas para calcular eletronegatividade, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, o lítio, existe uma escala de eletronegatividade. Isso aqui não cai no Enem, não, tá, pessoal? Só cai nas Olimpíadas. A eletronegatividade do lítio é igual a 1, tá? A do hidrogênio é 2,1, tá bom? A do lítio é 1, a do hidrogênio é 2,1, tá certo? Muito bem. Aqui tem dizendo, vamos lá. Aqui tem a polaridade, beleza? Ó, covalente apolar, covalente polar e iônica. Essa ligação aqui entre o lítio e o flúor, ela é iônica. Vejam que a nuvem, isso aqui é uma nuvem de elétrons, não? A nuvem ela vai ficando cada vez mais se aproximando do flúor, até ficar bem descontínua, né? Bem pouco aqui perto do lítio e ficando grande perto do flúor, tá? Existe uma regrinha que no meu tempo a gente era obrigado a decorar no vestibular. Existe uma regrinha que a gente tinha que saber quando que uma ligação química era covalente polar, covalente apolar e iônica. Essa regrinha era assim: quando a diferença de eletronegatividade entre os elementos era maior que 1,4, então essa ligação química ela já era iônica, tá? Quando ela é maior do que 1,4, tá? Então, a gente ficava decorando essas coisas aqui, não tinha sentido decorar isso, não tem sentido você decorar isso para você aprender química. O que a gente tem que saber é só se os elementos são diferentes, eles vão ter polaridades diferentes, tá? Não precisa decorar valor. As Olimpíadas ainda tem algumas coisas assim, tá? A diferença de eletronegatividade do hidrogênio para o lítio é considerável, é 1,1, tá, pessoal? Então, é uma ligação bastante polar entre hidrogênio e lítio, tá? Por quê? Porque o lítio é um metal, né? Os metais alcalinos, eles perdem elétrons, tá? Facilmente. O elemento menos eletronegativo nessa tabela aqui é o césio, tá? Ele é o menos eletronegativo, mas só que o frâncio, que está embaixo dele, é menos ainda, porque aqui na tabela não pegou o frâncio, mas o frâncio é menos ainda. E o elemento mais eletronegativo, você já conhece, é o flúor, tá bom? Esse é o mais eletronegativo. Os metais nobres são os metais mais eletronegativos, tá? Aí aqui eu destaco o ouro, logicamente. Olha a eletronegatividade do ouro, é 2,4, tá? É maior do que alguns elementos que não são metálicos, por exemplo, o silício, tá? Por exemplo, o germânio, né? Vários aqui, ó, o gálio, né? Arsênio, olha aqui, ó. Elementos do grupo do flúor, por exemplo, o elemento iodo, tem praticamente a mesma eletronegatividade do ouro, tá? Então, por isso são metais nobres, tá? Então, esses metais aqui, principalmente paládio, platina e ouro, tá? São os metais mais nobres que existem, tá, pessoal? E depois vem a prata, tá? E depois vem esses aqui.
tá? O ródio, o rutênio, o ósmio, o irídio, mas paládio, platina e ouro são os mais nobres, tá? Eles não perdem elétrons facilmente, por isso são encontrados de forma pura, beleza? Sem estar combinados com outros elementos. Isso é bem interessante. Bom, isso é bem interessante. Bom, essa molécula que eu acabei de mostrar é o hidreto de lítio, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido esse mapinha. Isso aqui é uma simulação computacional que mostra como é que fica uma molécula que tem, vamos dizer assim, átomos diferentes e as que têm átomos iguais, como é que fica a questão da polarização quando esses átomos são diferentes, né? Quando são iguais, ficam iguais. Quando são diferentes, ficam bem complicados, porque a gente tem aqui um ponto muito positivo e aqui um ponto bastante negativo, ó. Região muito positiva, região muito negativa. Alguém pode perguntar, professor, por que o desenho do flúor é diferente do desenho do hidrogênio, né? Ninguém perguntou para mim, por que o flúor tem esse negocinho aqui e o hidrogênio não tem? É por conta das orbitais, tá, pessoal? Não sei se vocês estão lembrados, mas as orbitais do hidrogênio são 2 orbitais S, tá? Se você pegar a distribuição do flúor, o flúor termina com subnível P. Aí, o subnível P, quando eu junto 2 orbitais P, não fica assim redondinho, bonitinho, tá? Então, vai formar essa divisãozinha aqui, ó, tá certo? Porque são 2 orbitais P, ok? Então, por isso essa diferença, tá? Porque são 2 P, e aqui são 2 S, tá? Aqui também são 2 S, né, no lítio, mas o que acontece? O hidrogênio puxa muitos elétrons, tá? Aí fica esse negócio bem aqui, ó, fica isso bem puxado, né? Os elétrons vão indo todo para o lado do hidrogênio. Isso é bem interessante. Para a gente encerrar nossa aula de hoje, eu vou mostrar aqui a vocês uma molécula, tá? Que está no rol das moléculas importantes aí dentro da ligação química covalente. Vou mostrar a vocês, e na próxima aula eu vou gravar para vocês um vídeo, segunda-feira ou amanhã, depende, sobre ligação covalente dativa, tá? Que é uma ligação química um pouco covalente, mas é um pouco diferente. Vou falar agora para vocês da molécula da amônia, tá? Substância muito popular. A amônia, ela é conhecida erroneamente no meio comercial como amoníaco, tá? Amoníaco. É muito utilizada como fixador de tintas, tá? Então, a mulherada que gosta de pintar cabelo, os meninos também, né? Não tem nenhum problema, né? É porque eu não gosto de pintar, mas se eu gostasse, eu pintava de várias cores. Não tem nenhum problema. Acho massa quem pinta. Quem tem coragem de pintar. É igual a tatuagem. Eu não faço em mim, mas quem faz, acho massa também. Desde que tenha, né? Desde que tenha, assim, né? Não vai mostrar em todo canto, né? Também. Porque tem um pessoal também que faz tatuagem, né? E assim. Bom, deixa pra lá. Vamos lá. Então, a amônia, ou chamada amoníaco, ela fica com uma substância que ela vai conseguir melhorar a fixação de tintas. Por exemplo, já falei, né, tinta para cabelo, tá? Só que ela é uma substância tóxica. É tóxica. Se utilizada em grandes quantidades, ela pode provocar asfixia, mal-estar, tá? Pode provocar problemas graves, tá? A amônia, ela também aparece nos pântanos. Ela pode ser gerada nos pântanos também, tá? Por que nos pântanos? Porque nos pântanos você tem a decomposição anaeróbica de matéria orgânica, tá? Decomposição anaeróbica. A decomposição anaeróbica de matéria orgânica, não sei se você já ouviu falar, né? Decomposição anaeróbica, ela
quando a matéria orgânica é decomposta sem a presença de oxigênio molecular, sem o oxigênio O2, tá? A decomposição anaeróbica, ela gera metano, tá? Ela gera amônia, ela gera gás sulfídrico, basicamente. Eu botei aqui as fórmulas, tá? Metano, amônia e gás sulfídrico. Essa misturinha é chamada de biogás, tá bom? Essa misturinha é chamada de biogás. O nitrato de amônia, que causou aquela tragédia, ali é nitrato de amônio. Existe uma diferença, tá? De amônia e amônio, tá bom? Ali foi o nitrato de amônio, que tem essa fórmula aqui, ó. A fórmula é NH4NO3. NH4NO3, nitrato de amônio, tá bom? Amônio, tá? É um explosivo, né? Sólido, porém ele tem uma alta reatividade e ele pode, a sua reação com o oxigênio é muito fácil e ele tem uma, a gente chama na química de energia de ativação. Vamos lá, o que é isso? Para acontecer uma reação química, tem que ter uma energia mínima para ativar aquela reação. Por exemplo, uma reação de combustão, né? Uma explosão, por exemplo. Tem que ter uma energia mínima. Algumas substâncias, essa energia é muito pequena. Qualquer faísca já ativa essa energia, tá? Então, a energia de ativação do nitrato de amônio é muito pequena. Quanto menor é a energia para ativar uma substância, ela é mais perigosa. Aquela substância se torna mais perigosa, tá? Substâncias perigosas, elas têm que ser estocadas em lugares específicos, né? Tem que ter maior cuidado, não pode ficar no sol quente, por exemplo, né? Então, não pode ficar em contato com substância combustível, tá? Como é que se conserva? No laboratório. Olha só, no laboratório, a gente conserva a substância longe da luz. Longe da luz longe da luz e de lugares quentes. Tá? Então, no laboratório, quando a gente eu tenho substâncias dessas, não o nitrato de amônio, eu tenho outra, que é o clorato de sódio, que é bem explosivo também, eu tenho no laboratório de processos inorgânicos, tá? Que é a minha disciplina que eu dou no 2º ano. Né? E o nitrato e o clorato de sódio, eu coloco dentro de sacos pretos, tá? Longe da luz, e coloco longe também de lugares quentes, onde pega sol, tá? Então, onde pega sol, eu não coloco também ele, eu coloco no lugar oposto ao sol, que nunca vai bater esse sol ali, tá? Então, a gente faz isso. No dia a dia, na mineração, por exemplo, existe um lugar que o pessoal faz, que é o tal de paiol, tá? Tem que fazer um paiol. Um paiol é um lugar específico, um quarto, que o pessoal da mineração tem que fazer, um quarto protegido da luz também, protegido do sol, para poder guardar explosivos, tá bom? É chamado de paiol, na mineração. Vamos lá falar da amônia rapidinho, porque já é 2h23. Pessoal, falar da amônia rapidinho. Aqui, tá? Vamos lá, olha só. O que acontece? A amônia, ela foi verificada ter essa fórmula NH3, tá? NH3. Ok. Essa fórmula dela é fácil da gente provar. Não é difícil, não. O nitrogênio é um elemento que tem número atômico 7. Tá, pessoal? Deixa eu ver como é que tá aqui. Ah, vocês estão me vendo bem, beleza. Número atômico 7. Sim, uma coisa que eu não expliquei na aula, mas quem tem dúvida pode perguntar. Eu vou utilizar agora também a distribuição eletrônica abreviada, tá? Depois eu explico a vocês, quem tiver dúvida. Então, eu boto aqui, ó, distribuição. Eu boto primeiro o elemento hélio, tá? Hélio tem 2 elétrons, tá? Hélio é um S2.
Beleza, pessoal? Hélio é um S2. Depois do S2 é o quê? 2S2. Como nitrogênio é 7, 2P3. Tá? Então, essa é uma distribuição eletrônica abreviada, tá, pessoal? Para a gente poder encurtar caminho. Ok. Olha só. A última camada do hidrogênio tem 5 elétrons, tá? Tem 5 elétrons, ó. 2S2, 2P3. Beleza? Então, a notação de Lewis para o nitrogênio é essa aqui, ó. Presta atenção. Ó, nitrogênio tem 5 elétrons. Vamos botar 3 aqui e 2 aqui, ó. Geralmente, nós demonstramos assim o nitrogênio, tá? Com esses 5 elétrons, tá, pessoal? Ok, a molécula da amônia, ela é NH3. Presta atenção numa coisa, que até então não tinha falado, eu vou falar agora para vocês aqui, tá? Presta atenção. Quando um elemento químico tem 5 elétrons, ele já está bem pertinho do octeto, né? Ele está bem pertinho do octeto. Para fazer o octeto, ele precisa fazer 3 ligações, tá? Como ele tem 5 elétrons, para chegar no octeto faz 3 ligações. Mas isso é obrigatório, professor? Não, não é obrigatório. Por isso que eu não falei até então para vocês. Existem muitos livros e existem muitos professores de cursinho que tentam ficar colocando isso na cabeça dos alunos para ele responder questões do Enem e de vestibulares. Algumas regrinhas atrapalham, tá, pessoal? Atrapalha. Nitrogênio chega no octeto, professor? Chega no octeto, tá? Como é que ele chega no octeto? Olha, como ele tem 5 elétrons de valência, ele está bem próximo de 8. Então, a tendência, olha só, a gente fala em química em tendência. Química não é uma ciência exata, não, tá, pessoal? Química é uma ciência natural, não é exata, tá? Tanto é que a gente se separou da matemática um pouquinho por conta disso, tá? Porque a química não é exata. Então, assim, o nitrogênio, na maioria das vezes, ele vai fazer ligação covalente, vai compartilhar 3 elétrons e chegar em 8, tá? Mas ele pode também perder elétrons, tá? Ele pode também perder. Como é que ele pode perder elétrons? Se ele se ligar a um elemento mais eletronegativo do que ele, tá? Isso acontece facilmente? Não. Tá? Não acontece facilmente, mas pode acontecer, tá bom? Mas nesse caso aqui, ele vai se ligar a 3 átomos de hidrogênio, tá? Então, preste atenção. Como é que você ligaria esses 3 átomos de hidrogênio ao nitrogênio? Fácil, né, pessoal? É fácil. Inicialmente, você colocaria cada átomo de hidrogênio, ó, alguém pode pensar assim, Marcelo, vamos botar aqui, ó, vamos botar assim, um átomo de hidrogênio aqui, outro aqui e outro aqui. Vamos fazer assim? Beleza. Para ficar bem simples, né? Eu digo, vamos ver como é que fica, né? Aí ficaria aqui, ó, uma ligação aqui, outra ligação aqui e outra ligação aqui, tá? Muito bem. Aí você olha assim, né? Você olha e você diz, oxe, esse negócio meio estranho, né? Isso aí é estranho, né, pessoal? Ó, esse par de elétrons aqui, esse par de elétrons aí é um danado, pessoal. Esse par de elétrons, quando existe um par de elétrons no elemento central, observem, química não é difícil, é somente você ter atenção nos detalhes. Esse par de elétrons aí, no elemento central, por que elemento central? Porque o nitrogênio está ligado a todos os hidrogênios, né? Então, ele se torna um elemento central. Esse par de elétrons, quando aparece, ele causa repulsão. Ele não gosta que aquelas ligações fiquem pertinho dele como está ali, não. Ele não vai gostar disso, tá? Ele não vai gostar. Aí, é só a gente usar as primeiras regrinhas que eu mostrei aqui, tá? Que tem a ver com a matemática, tem a ver com a matemática espacial, não tem a ver com decoreba, tá bom? Tem a ver com você pensar na matemática. Ó, pensem bem. Se eu tenho 3 ligações, eu vou chamar isso aqui de ligantes, né? Eu tenho 1 ligante, 2 ligantes, 3 ligantes, né? E eu tenho esse par de elétrons.
Esse par de elétrons livres, ele também se comporta como um ligante. Ele é uma estrutura que sobrou ali, né? Não está fazendo ligação, mas ele ocupa um espaço. A gente considera esse par de elétrons como um ligante, tá? Aí você vai só pensar assim, como é que eu vou organizar 4 pontos ao redor de um átomo central? São 4 pontos, ó. Cada hidrogênio é um ligante, é um ponto, e o par de elétrons é outro ponto. Como é que você organiza 4 pontos ao redor de um átomo central, ao redor de um ponto central, para que esses 4 pontos fiquem numa condição de equilíbrio, uma condição estável? Aí você vai lá naquela aula, né, e vai lembrar. Iane já respondeu aqui, ó, tetraedro. Muito bem, Iane. Tá? É a melhor estrutura, é a estrutura espacial que dá a maior estabilidade para um átomo central e 4 ligantes ficarem no espaço, tá? Qual seria a outra resposta? Quadrado, mas quadrado não dá a mesma estabilidade, tá? Quadrado, o ângulo é 90 graus, não dá a mesma estabilidade, tá? Então, a resposta é tetraedro. Tetraedro é o que vai dar a maior estabilidade entre 4 pontos, tá? Que estão ligados no mesmo ponto central, tá bom? Então, você vai pegar isso aqui, eu vou apagar, ó. Você vai pegar isso aqui e vai fazer o tetraedro, tá? Ó. Vai fazer assim, ó. Vai botar o nitrogênio no meio, tá? Vai botar o par de elétrons aqui, ó, mais distante. Vamos botar um hidrogênio aqui, faço uma ligação, coloco um hidrogênio lá embaixo, faço outra ligação, coloco outro hidrogênio aqui, faço outra ligação, tá? A gente sabe, nós já aprendemos, né? A gente já aprendeu que aqui pode ser uma ligação com uma cunhazinha mais, né, fechada aqui, ó, uma ligação fora do plano, né, fora desse plano aqui que eu estou escrevendo. Essa ligação está batendo aqui no meu peito, ó, tá vindo aqui no meu peito, essa ligação aqui, ó, ela tá saindo do quadro, essa ligação, ó, tá saindo do quadro. Já essa ligação aqui, ó, essa ligação, ela tá lá atrás, ó. Essa ligação que eu estou fazendo aqui, ó, e vou diminuindo aqui os pontinhos, ó. Essa ligação, aqui já ficou muito preto já. Eu tenho que diminuir isso aqui, eu tenho que espaçar isso aqui. Ó. Essa ligação não, aqui não é hidrogênio, não, Marcelo. Aqui é um par de elétrons. Ó, essa ligação aqui já está lá atrás de quadro, beleza? Essa batendo aqui e essa lá atrás, essa parede aqui, tá? Beleza. Então, você monta o tetraedro, tá? Aí você monta o tetraedro, tá ok? Ok. Aí eu agora vou resumir, porque eu já mostrei a molécula de água. A molécula de água tem esse mesmo arranjo aí. Esse mesmo arranjo. Arranjo de uma molécula é quando você considera toda ela, inclusive os pares de elétrons, tá? Então, a amônia, ela tem um arranjo tetraédrico. Ela tem um arranjo tetraédrico. Tá? Mas na hora de dar a geometria da molécula, quando a gente vai falar da molécula, pessoal, a gente só fala dos átomos. Tá bom? Nunca esqueçam isso, a gente só fala dos átomos. Se fossem 4 átomos aí ligados no nitrogênio, seria uma geometria tetraédrica. Mas não são 4 átomos ligados aí, são 3 átomos ligados, né, ao nitrogênio. Então, isso vai fazer o seguinte, ó, a gente vai ligar aqui, né? A gente vai ligar aqui e vai fazer assim, tá? Vamos fazer assim, ó. Percebam. Se a gente fosse lá em cima, era um tetraedro, tá? Era um tetraedro, se fosse lá em cima. Mas como a gente não vai lá em cima, esse pico desce um pouquinho, né? Aí Mayara já respondeu, esse pico não é tão alto assim, ele não vai lá em cima. Aqui a distância vai ser um pouco menor, ela vai ser encurtada, tá? Então, a geometria que ela é derivada, nesse caso, do tetraedro, é a geometria piramidal, tá? Então, aqui a gente vai ter, é um arranjo tetraédrico se fosse lá em cima.
porque aí seria a mesma distância de vir aqui embaixo. Mas como a gente parou aqui, ó, não vai dar o tetraedro. Vai dar uma pirâmide. Então, é um arranjo tetraédrico, mas a geometria é piramidal. Piramidal, tá? Uma geometria piramidal. Uma geometria piramidal, ela pode ter ângulos variáveis, tá, pessoal? Ela pode ter ângulos variáveis, porque, a não ser que ela seja perfeita, tá? Bem perfeita. No caso da amônia, esses ângulos foram constatados experimentalmente sendo ângulos de 107 graus, tá? Esse ângulo aqui é um ângulo de 107 graus. Tá? Então, a geometria da amônia é uma geometria piramidal. Como tem par de elétrons livres, ó, nem precisava você fazer. Quando uma molécula tem par de elétrons livres, ela já é polar. Tá, pessoal? Quando a molécula tem par de elétrons livres, ela já é polar. Por quê? Porque aquele par de elétrons já é uma carga negativa, né? Elétrons não são negativos? Então, aquilo ali já é uma carga negativa que a molécula tem. Aquilo ali já é um polo, tá? Moléculas que têm pares de elétrons já são polares, tá? Por natureza. Se você fosse também tentar provar que essa molécula é polar, é só você perceber que o elemento mais eletronegativo é o nitrogênio, tá? Ó, então, se eu botar aqui um vetor que mostre para onde os elétrons ficam mais próximos, os elétrons vão ficar mais próximos do nitrogênio, tá? Ó. Então, como esses três vetores estão apontando para a mesma direção, e no caso para o átomo de nitrogênio, então isso aí já demonstra que existe uma polaridade, tá? Essa molécula é polar, tá bom? Molécula, geometria piramidal, molécula polar. Molécula polar. Se você aqui decompôs, a decomposição, né? A decomposição desse vetor com esse vetor aqui com esse, a gente teria um vetor também subindo, né? Que se somaria a esse aqui, tá? Então, esse mais esse, a decomposição dos dois, a gente teria mais um vetor que ia aumentar com esse aqui, tá? Então, seria um resultado só de aumento na direção do nitrogênio, tá bom, pessoal? Uma molécula polar. Corrigindo uma coisa que eu mostrei naquela aula assíncrona, na aula gravada, vou corrigir aqui para vocês, é uma correção importante, tá, pessoal, de fazer. Na molécula da água, essa correção é importante, tá, pessoal, de fazer. Na molécula da água, quero corrigir uma coisa aqui que eu não poderia esquecer. O ângulo entre a ligação aqui, esse ângulo, ele não é de 109,5, como eu falei. Ele é aproximado a 104,5. Tá bom, pessoal? Corrijam aí. Não é 109,5, é 104,5. Existem autores, existem literaturas que consideram esse ângulo 105 também, tá? É nessa faixa de 104,5 a 105, tá? Mas não é 109, não. 109 é o tetraedro, tá? Tetraedro regular. 109 graus e 28 minutos, tá? Muito bem, galera. Então é isso. Segunda-feira eu vou gravar uma nova aula, ou amanhã, ou sábado, né? Esses dias, antes do nosso encontro, e vou começar a organizar como é que será o nosso modelo, próximo modelo de avaliação, tá? Mas sempre mantendo aquela questão do formulário, porque é o mais prático mesmo para nós, nesse sistema da educação aqui, das aulas remotas, tá? O sistema mais prático é esse de formulário mesmo, beleza? Professor, como faço para estudar essas linhas de ligação? Do desenho, Isso é matemática mesmo, você entra num site para estudar, procure matemática, a parte de sólidos geométricos, né? Procure tetraedro, procure pirâmide, né?
É matemática, é porque você deve estar esquecido, não sei. Mas é matemática básica mesmo, tá? Matemática. Mas esses desenhos, os professores de matemática fazem bem melhor do que eu, tá? Bem melhor mesmo. Eu acho que nenhum químico desenha tão bem como os matemáticos, né? Esses desenhos geométricos, tá? Beleza, pessoal, então. Beleza. Professor, toda ligação iônica vai ser polar? Ó, a ligação iônica, ela já é polar por natureza, tá? Toda ligação iônica ela é polar por natureza, tá certo? Ela já tem os polos formados, porque ela já vai ter os dois íons, né? Os cátions e os ânions, tá? Ligação iônica, ela é polar por natureza. A covalente é que ela pode mudar, tá? Valeu, então, pessoal. Vou interromper aqui a gravação.